Um salve com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais uma oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na 7ª aula. Agradecemos a presença de todos, lembrando que a dinâmica, a gente faz a leitura, a Vânia faz a leitura linha por linha, parágrafo a parágrafo. Nós já estamos nas perguntas do Livro dos Espíritos, e aí, conforme for a necessidade, nós vamos fazendo comentários e tendo aí a nossa participação junto a vocês. Deixe seu like, compartilha com quem você puder, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. Estamos com vocês todas as terças e sábados com vídeos de conteúdo novos. Domingo, estudo do Livro dos Espíritos, e segunda-feira, aulas do professor Nestor. Tá certo? Grande abraço para todos. Vamos lá, Vânia. Bom estudo para nós. Boa noite a todos. Como é que vão? Tudo bem? Espero que tiveram uma semana muito boa, né? Andréia, dá uma boa noite aí antes da gente começar, Andréia. Boa noite a todos. Eu peço desculpas que eu estou sem câmera, porque eu estou com dor de cabeça e estou aqui na luz apagada. Então, eu peço desculpas a todos. Mas estou ouvindo e estou participando. Bom, vamos iniciar, então, o capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Agora aqui continua, aí é Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Interessante isso, hein, William? Olha, veja, o homem amontoa sistema sobre sistema cada dia. E quantos erros ele tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. Acontece até hoje, né? Acontece e vai continuar acontecendo. Eu achei interessante aquela pergunta que fala sobre conhecer as coisas, o que Deus proíbe que o homem conheça, né? Porque veja bem, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E o homem tenta, né? O homem tenta sempre ultrapassar, quer fazer um outro homem e tantas outras coisas. Mas a verdade é a seguinte: o homem não vai chegar aonde ele quer, vai chegar onde Deus permite. Isso é fato. 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência não é dado apreender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites,
o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Vamos lá. Espírito e matéria. Pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade. Como Deus, ou foi criada por ele em algum momento? Resposta: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Será que não é esse tipo de colocação de Deus é que faz o homem a fazer uma como é que fala? Uma comparação entre ele e Deus? Porque aqui me parece que Deus é um homem, que ele não está ocioso, que ele manda, que ele desmanda, dá uma impressão de ser um ser, e não uma força universal. Será que não é esse tipo de colocação é que faz a confusão na cabeça do ser humano e acabam fazendo com que esse Deus tenha uma conotação humana, William? Eu não acredito nisso, eu acredito mais na concepção da Gênese, mas não da Gênese espírita, né? Da Gênese, que é o primeiro livro da Bíblia, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então... Aí você faz essa associação. Então você vê, esse tipo de colocação, ele não é ocioso, ele trabalha o tempo inteiro, Deus criou como imagem e semelhança. Eu tenho a impressão que muitas das traduções mudaram muita coisa, porque eu acredito que não é bem isso. Não, isso não tem dúvida. Teria que saber ler francês direitinho para poder ver o livro original, né? A verdade é que não existe definição para o nosso entendimento, como disse na primeira questão, a gente não tem nem linguagem, nem a percepção adequada para definir Deus, né? Então, o que ele é, o que ele deixa de ser, a gente não tem condição para isso, porque não nos é permitido ainda. Pois é. Então, pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Na época de Kardec, não havia, por exemplo, entendimento do plasma. O plasma, ele é uma matéria que ela não está em nenhum estado da matéria conhecida, e é exatamente isso que tem no Sol. Com os avanços dos estudos que foram feitos, inclusive de sondas mandadas para a aura do Sol, digamos assim, que ela conseguiu entender o que é, o Sol não pega fogo, eu não sei se vocês sabem disso. Aquilo que queima no Sol é plasma, que é essa matéria que ela é um misto de matéria física, ou seja, de pedra, de rocha, com material liquefeito, entendeu? Então, não havia, na época de Kardec, esse conhecimento. A ciência hoje conhece, inclusive consegue reproduzir plasma em laboratório no planeta Terra. Outra coisa que André Luiz explicou muito bem, depois da própria explicação do Livro dos Espíritos, é a existência de matéria no plano espiritual, e hoje existe uma corrente, né, espiritualista astronômica que fala que a energia escura, com certeza, é o plano espiritual, coisa que eu também acredito, porque a energia escura ela só é conhecida pelo seu efeito, e a matéria escura, né? Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê uma coisa escura, que na verdade é a ausência de luz.
Então, essas situações, elas ocorrem e elas são discutidas, isso posteriormente ao Livro dos Espíritos, que disse aí claramente que a gente ainda não conhecia algumas coisas. Na época de Kardec, ainda muita coisa estava por vir, né? Bom, vamos continuar. Aqui tem um item A dessa pergunta. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Kardec agora. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Alguma coisa? Não, porque agora a próxima 23 que é o espírito? Eu acho que a gente vai entender melhor essas coisas daqui para frente, mas existe uma situação, quando se fala de matéria, que existe a matéria inanimada também, né? E que ele não fala disso aí. Temos que ver se ele vai tratar disso mais à frente, porque a matéria inanimada, quer dizer, as coisas que são feitas com a matéria, que a gente sabe que é a condensação do fluido cósmico universal, também dito pelo próprio Livro dos Espíritos, e que nos estados diferentes, no plano espiritual, elas existem, mas existem dentro da densidade daquele plano. Né? Mas não vamos avançar, né, William? Vamos passo a passo. Não, que é o espírito? O princípio, princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Subpergunta A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Bom, a ciência, né, ela já evoluiu muito da época que o Livro dos Espíritos foi trazido, né? Então, existe hoje muitos estudos que tentam definir essa massa preta, né? Na verdade, não é massa preta, aquilo que nós olhamos para o céu e não é um planeta ou uma estrela, é o escuro. Do que é composto esse escuro? Então, assim, e a resposta dos espíritos, ela é bem vaga, mas hoje a ciência já evoluiu bastante, está evoluindo cada vez mais para definir exatamente esse não existe o nada, né? Coisa que na época achava-se que esse espaço entre os planetas era o nada. E os espíritos já vinham trazendo essa verdade de que o nada não existe. É só fazer um adendo nisso. Tá bom, mas vamos continuar, porque as coisas ainda têm muito chão aqui sobre o espírito. É o espírito sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Pergunta 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Resposta. São distintos, uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, que a matéria não tem inteligência. Quem tem é o espírito. Item A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Agora tem entre parênteses. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Vamos lá, resposta. É necessária, vós outros,
porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos instintos. Pergunta 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta. Pode-se. É fora de dúvida, pelo pensamento. Olha, tem uma pergunta em seguida que é enorme a resposta. Vamos prestar atenção, nós três, para a gente mastigar bem isso aqui. A pergunta 27. Há, então, dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito? Resposta. Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Jesus, está complicado. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aqui tem uma, continuando, para a gente ficar mais ainda perdido, uma subpergunta A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Resposta. Dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Tem muita coisa para se considerar nessa pergunta. O fluido universal é o que constitui tudo no universo, tudo. Tudo está dentro deste fluido universal. E para que a gente possa ter vida, para que a gente possa existir, ela não só tem a matéria e o espírito, mas o fluido universal está aqui junto de nós, como está em tudo. William, tem como você esmiuçar um pouco mais essa coisa sobre o fluido universal? Você tem algum conhecimento a mais sobre isso? O que nós aprendemos a respeito disso é que o fluido cósmico universal, que é o nome que acabou sendo dado, ele é o criador de tudo que é matéria. E é importante colocar
que olhando o universo observado, né, aquilo que já se conseguiu enxergar, somente 4% do universo todo é matéria, que é o que ele fala, né, nessa pergunta, que um pedaço ínfimo, né, do universo é feito de matéria. Então, quer dizer que aquilo que não é matéria, pelo menos matéria densa, aquilo que não é matéria densa, com certeza é outra matéria, porque só 4% significa que Deus fez alguma coisa muito, muito descompensada, né? Agora, o fato da gente não enxergar não quer dizer que não exista. E a gente vê isso hoje com sinal de celular, já há algum tempo com sinal de televisão, de rádio. Essas informações, elas fluem, e isso não é eletricidade pura. É uma outra coisa que utiliza meios, é uma outra matéria que utiliza meios etéreos, ou seja, o ar, para fazer com que uma informação possa ser jogada de um lado para o outro. Então, a matéria, ela existe em situações e camadas que a gente não conhece. E como eu citei anteriormente, o plasma, ele é uma matéria que na época de Kardec não era conhecida e que depois foi estudada e foi conhecida. Então, eu acredito que outras formas de matéria vão acontecer. A gente sabe que a matéria, pelo menos a matéria que a gente é feito, é a matéria que tem todos os corpos inanimados, todas as plantas, enfim, o planeta, ela tem 4 estados, né? Hoje em dia é conhecida assim: sólido, líquido, gasoso e plasma, que foi o que eu expliquei, que é uma mistura de sólido e líquido, né? Então, é algo que a gente ainda vai conhecer bastante coisa. Quase 200 anos depois do Livro dos Espíritos, muito, muito já se aprendeu e vai se aprender mais ainda. O André, você tinha levantado a mão, você quer fazer algum comentário? Não, na verdade, não, sobre a questão do fluido, né, que o Kardec fez uma pergunta sobre como é que é? Designando Não, pelo nome. na separação entre o corpo material e o espírito, né, ele falou que o que os liga é o fluido Fluido. universal, É, né, na verdade, é o que alimenta a vida, né? isso. É o fluido vital, né? Acho Isso. que ele, traduzindo numa palavra assim que fica mais acessível, é Verdade. fluido vital. Bom, isso entre o espírito e a matéria, mas ele diz bem aqui que o fluido universal, ele é suscetível de inúmeras combinações, assim como o William levantou. Aí, você vê, tem o fluido elétrico, o fluido magnético, naquela época eles tinham isso. São modificações do fluido universal. E agora... Temos que lembrar que na época era conhecida, mas estava começando com muita ainda... Pouca gente tinha acesso, por exemplo, à energia elétrica disseminada como todo mundo tem, ou boa parte das pessoas tem hoje. Pois é. Né? Então, quer dizer, você acende a luz da sua casa, ela acende, desde que você pague a conta, ela acende. Né? Certo, isso. Da mesma maneira, você consegue ter acesso à internet se você tiver uma conexão via rádio, por exemplo, e por celular, coisas que na época não existiam. Então, se conhecia na época eletricidade e magnetismo. Por que conhecia o magnetismo? Por causa do ímã. Você sabia que era uma propriedade física de um determinado minério, que ele aproximava um do outro por uma força que eles não conseguiam entender. Eles se atraem, polo positivo com polo negativo. Isso foi estudado muito depois, e outros conceitos acabaram vindo. E mesmo os estados da matéria, esse 4º estado, ele não tem mais do que 70 anos, que é pouquíssimo tempo, que é exatamente o plasma. Então, eu tenho certeza que nós ainda vamos descobrir coisas novas para o futuro. Bom, agora nessa pergunta 28 também tem uma resposta gigante, não dos espíritos, mas uma conversa aqui de Kardec. Vamos ver. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos 2 elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? A resposta dos espíritos: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais,
por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Agora vem Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Aqui encerra essa parte do espírito, espírito e matéria. Propriedades da matéria. Pergunta 29. Vamos lá. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Kardec agora. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto e nem baixo. Primeiro, o que é ponderabilidade? Ponderabilidade significa que é ponderável, portanto, é algo que você pode discutir. Eu vou ponderar acerca do óculos da Vânia. Será que ele está legal no rosto dela? Certo. Uma ponderação significa um comentário que eu faço a esse respeito. E o fluido é imponderável. Exatamente, você não tem como discutir isso. Certo. Então, 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Oh, coisa complicada, hein? Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. No meu entender, significa o seguinte, uma única matéria, ou um único fluido cósmico universal, no caso, ele desenvolve várias coisas. Então, quando você faz uma análise mais detida, por exemplo, de uma madeira, né, que faz móveis, que faz casas, ela é constituída de várias coisas, a começar pela celulose, que é uma variação do fluido cósmico universal, é um agregado de partículas nesse sentido. E por aí afora. Então, uma vez que você tem um único item... Aqui está falando, William, são transformações da matéria primitiva. Isso. Enquanto você tem o fluido cósmico universal como matéria primitiva, você tem depois os arranjos que são feitos para fazer com que isso ocorra. O tal de Maioral aí teve um trabalho desgraçado para fazer tudo isso acontecer. Nossa Senhora.
já se sabe hoje que a própria matéria, que é um estudo que é relativamente recente, ela não é densa, ela não é sólida, é simplesmente um movimento de átomos, certo? Certo, na verdade, existe um outro estudo que diz que nada toca em nada. Quando a gente apoia sobre alguma Exatamente, coisa, quando a gente apoia sobre alguma coisa, na verdade, existe um espaço infinitesimal Então, entre e que, na verdade, eu, existe uma repelição das coisas. eu já Um outro entendi. ponto importante que fala nessa pergunta é com relação à gravidade, que era Mas uma eu não coisa... terminei de falar do assunto, espera um pouquinho. Hum, A partir do momento que os espíritos responderam que tudo é parte desse princípio universal, desse fluido universal, hoje já se sabe, através dos estudos, que o que difere, por exemplo, um tecido de uma madeira é simplesmente o movimento dos átomos, e que átomo é átomo. Então, eu acho que o que eles estão querendo dizer aí que o átomo ele vai ser átomo em qualquer lugar, a matéria ela é sempre vinda do mesmo princípio, só que essa movimentação difere um objeto do outro, é isso? eu acho que é uma boa forma de interpretar. Mas o que eu acho que é importante colocar também, que também na época de Kardec, o conhecimento da gravidade, ele era bastante restrito. E Kardec antecipou, o Livro dos Espíritos é lançado em 1857, e Einstein vem com a Teoria Geral da Relatividade em 1905. Então ele antecipou 50 anos com uma frase aí que acho que passa despercebida, que a gravidade é relativa, né? Quando a gente olha, e na época não se sabia disso, de acordo com a densidade de determinado planeta, a gravidade vai ser maior ou menor, ou de determinado corpo, né? Não Uhum. necessariamente planeta. A gravidade na Terra é 9,78, se não me engano, e na Lua é 1,6. Por isso que na Lua, se você der um passo, você pula, você salta um espaço grande. E tem outros lugares onde a gravidade é muito menor. No Sol, por exemplo, ela é tão grande que ela atrai além da órbita de Plutão, né? Então, a gravidade ela é relativa mesmo, e na época não se tinha esse conhecimento. Eu só falo isso porque Kardec, de fato, era brilhante nas suas interpretações desses estudos que ele fazia com os espíritos. Tá, continuando, pergunta 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. É exatamente aquilo que vocês estavam falando. Né? A pergunta 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Respostas: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Agora vem Kardec. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Agora, vem aqui, 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Agora, Kardec coloca aqui uma colocação grande.
Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de 2 de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Na realidade, os magnetizadores, ou até os hipnotizadores, né, fazem com que a pessoa tome aquela água pensando que é um vinho, e a pessoa sente no seu paladar que é um vinho. Então, depende de quem vai usar, depende da vontade. Mas continua a explicação aqui. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Agora, a subpergunta. A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão 2 propriedades essenciais? A força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar: e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Hoje né, o William, Andrea? Hoje as moléculas são apreciadas, existe coisas do laboratório que se vê, não? A coisa evoluiu tanto que você tem hoje o conhecimento da hélice do DNA, né? Então. Na época não se tinha noção. Isso. Então, na época se conheciam as moléculas como coisas bastante densas, assim, ou bastante grandes. Hoje em dia se consegue enxergar bem a miúde, né? A partícula quântica, né, William? Sim, você ainda não enxerga a partícula quântica, mas sabe que ela existe através do acelerador de hadrons, né? Você consegue saber que existe ali os quantas que fazem parte da fusão ou do início do átomo, né? Então, a coisa ela é bem pequena, ela é bem ínfima, e que esse aglutinado de quantas e de átomos formam uma molécula, que é o que eles enxergavam na época. Realmente, há uma evolução incrível aí em termos, mas nada do que é dito aí está fora do contexto da realidade. Isso é que é impressionante, considerando o tempo que isso aí foi escrito, né? Pois é. Então, as moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Sob pergunta, esta forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula
longe ainda está da molécula elementar. É isso, eu acho que foi exatamente o que eu falei. Quando ele fala aí de molécula elementar, a gente não sabe nem se os quantas são moléculas elementares ou, né, partículas elementares, porque ele não é uma molécula, ele é uma partícula. Mas, com certeza, ele está dentro do átomo, que já é uma coisa muito pequena para os nossos olhos. E todos nós aqui temos trilhões de átomos nos nossos corpos, né? Então, é algo realmente bastante complexo. A subpergunta A. Agora vem a próxima, o próximo estudo, que é o espaço universal, que é o finzinho, que é a pergunta 35 e 36. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-se no limitado que haverá para lá dos seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Na Terra. Agora, Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além deste limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. A última pergunta, 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Na realidade, até o buraco negro, né, que agora já se descobriu também, achando que aquilo não era nada, não tinha matéria ali, que era vazio, né, que era oco, que não tinha nada ali. Já se descobriu, né? Na verdade, matéria é bastante complexa. E o buraco negro, o que se sabe é que ele suga toda a matéria existente, a próxima, com o objetivo que ninguém do lado de cá conhece, mas que a gente já tem algumas informações aí ditas até por grupos, a própria Cheliana, que já falou a respeito, que são aberturas para novos universos, né? Então, é uma coisa que nos liga a outros universos e que um dia a gente vai ter condições de poder fazer uso dessas pontes para poder chegar em outros lugares. Nós estamos muito distante disso, mas são coisas que na época não se tinha conhecimento e hoje se tem. Inclusive, um comentário interessante, que esse último telescópio espacial James Webb, ele identificou que a parede do universo, que era conhecida antes como 13,8 bilhões de anos, que seria o início do universo, já se expandiu para 19 ponto alguma coisa. Então, já se enxerga mais longe do que se enxergava antes, simplesmente porque você trocou uma tecnologia no espaço por outra muito mais potente. Então, isso é bem interessante nessas questões novas que a gente está vivenciando aí. E você vê que o homem, até na parte de filmes, né? Esses filmes interplanetários que a gente assiste, que eu acompanho, o Orville, ele entrou num buraco negro e saiu dentro de um outro universo, que eles não tinham conhecimento e não tinham mapeamento. Quer dizer, o ser humano já está sabendo disso. A astronomia, eu acho que desses países aí que lançam esses satélites, tudo, eles já sabem de tudo isso. E talvez até já tenham mandado alguma coisa para o outro, para o universo paralelo aí, e que não voltou e eles não sabiam, né? É pouco provável porque é muito longe. O buraco negro mais próximo do planeta Terra que é avistado está a coisa de 40 anos-luz da Terra, é muito longe. Então, o homem ainda não teve essa tecnologia para fazer isso, não. Mas ele teoriza muitas coisas e os espíritos já nos informaram isso. Os espíritos e os amigos das estrelas. Por isso que eu falei, a Cheliana, não me lembro quando, mas eu assisti alguma coisa nesse sentido, que ela afirma que os buracos negros são pontes para outros universos, que para mim é algo que faz todo sentido. Porque para onde vai essa matéria que é engolida pelo buraco negro? Para algum lugar ela vai, está formando universos novos.
Tem toda a razão. E você vê que esses que fazem esses filmes interplanetários também são visionários. Também pegam algumas informações que já existem e acabam tendo uma visão do que pode ser, né? Não tenha dúvida. Fala, se você pegar o Star Trek, lá nos anos 60, né, quando ele foi lançado, ele tinha aquele comunicador que você saía da nave e falava que ele abria, né? E foi dali que foi feito o protótipo do celular lá da Motorola, que foi super conhecido, que você abria ele para poder falar. E aquilo, nos anos 60, não se tinha ideia desse tipo de coisa. Então, muita coisa, com certeza, é visão de pessoas que provavelmente vieram para cá para mostrar isso para a gente através de filmes, através disso tudo, né? Para abrir a nossa mente para esses novos conhecimentos, que é o que está acontecendo agora, continua acontecendo e vai continuar. Então, vamos encerrar, porque esse capítulo já acabou, e nós vamos deixar o próximo, que é da criação, capítulo 3. Nós vamos deixar para a próxima semana. Meu boa noite a todos, agradeço pela paciência que tiveram para conosco, e damos uma boa noite a vocês, a Andréia e ao William. Boa noite. Gratidão por estarem conosco até o momento. Queremos agradecer pela presença de todos, pedindo novamente que se inscrevam no canal, deem o seu like, compartilhem, comentem, e estaremos juntos de novo na semana que vem para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Até lá. Boa noite a todos.